Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. A partir de agora você confere as principais notícias desta segunda-feira. E eu abro essa edição falando das chuvas intensas registradas desde sexta-feira no estado de São Paulo, que deixaram vários mortos, feridos e desaparecidos, além, claro, de deixarem um rastro de destruição em várias regiões da cidade. Entre as vítimas estão várias crianças. Em nota que cita um balanço da Defesa Civil, o governo de São Paulo informou que cerca de 500 famílias estão desalojadas ou desabrigadas. Após um sobrevoo pelas áreas atingidas, o governador João Dória anunciou a liberação de 15 milhões de reais para atender as 10 cidades mais afetadas pelas chuvas. Entre os municípios que mais sofreram as consequências estão Franco da Rocha, Embu das Artes e Várzea Paulista. A capital São Paulo, maior metrópole da América Latina com 12 milhões de habitantes, também registra chuvas, mas por enquanto não foram reportados incidentes graves. Desde o início do período de chuvas, no começo de outubro, o Brasil registrou grandes estragos. Os estados mais afetados foram a Bahia, onde morreram 24 pessoas, e Minas Gerais, onde houve pelo menos 19 vítimas e milhares de pessoas ficaram deslocadas. E a gente traz agora um balanço das vítimas das chuvas aqui em São Paulo. Pelo menos 21 pessoas morreram, de acordo com informações do governo do estado. 5 óbitos foram confirmados em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, todos integrantes de uma mesma família. E em Embu das Artes, uma mãe e 2 filhos morreram após a casa ser atingida por um deslizamento de terra. Outras 4 pessoas da família conseguiram escapar. Em Jaú, no interior paulista, um homem de 61 anos morreu afogado após ter a casa invadida pela água. Em Arujá, na Grande São Paulo, a vítima foi um homem de 59 anos. Em Ribeirão Preto, mais uma morte. Um homem foi arrastado pela enxurrada. Em Itapevi, um deslizamento matou um bebê de 4 meses. Bombeiros conseguiram resgatar a mãe, de 27 anos, que está internada no Hospital Geral de Itapevi. 4 pessoas, sendo 3 crianças e um adolescente, perderam a vida em Francisco Morato. E em Franco da Rocha foram contabilizadas 5 vítimas, mas ainda desaparecidos na região. E olha, segundo especialistas, estão previstas chuvas fortes na região até quarta-feira. Chuvas que podem atingir aí 100 milímetros por dia. Preparem o guarda-chuva. E a segunda-feira será marcada por instabilidades e chuvas intensas em diversas regiões do país. Aqui em São Paulo, a previsão é de que hoje a chuva continue durante todo o dia e a máxima não passe de 23 graus. E ainda falando do tempo, nos Estados Unidos, uma tempestade de neve e gelo atingiu o leste do país neste fim de semana. O fenômeno provocou cenas de caos nos transportes e cortes de energia elétrica. A tempestade de neve praticamente paralisou a rotina da região noroeste dos Estados Unidos, que tem 70 milhões de habitantes, e provocou o cancelamento de quase 5 mil voos entre sábado e domingo em diversos aeroportos. Grandes cidades como Nova York e Boston foram as mais afetadas pela tempestade. Em Nova York, a temperatura de 10 graus negativos, o vento forte e a nevasca fizeram a governadora decretar estado de emergência. A histórica tempestade de inverno foi considerada uma das mais intensas e severas dos últimos anos. Mudando um pouco de assunto, as empresas têm até hoje para solicitar adesão ao Simples Nacional. Já a regularização pode ser realizada até o dia 31 de março. A Receita Federal alerta que, apesar de o prazo de regularização de pendências ao Simples Nacional ter sido prorrogado até o dia 31 de março deste ano, as empresas devem formalizar a solicitação de adesão até essa segunda-feira. Segundo o Fisco, não vai haver prorrogação do prazo de adesão, já que faz parte de dispositivo previsto em lei. Assim, a empresa interessada deve fazer a opção dentro do prazo e buscar regularizar as suas pendências o quanto antes, para que possa usufruir dos benefícios do regime. Para a regularização de pendências com fisco, não é necessário que o contribuinte se dirija a uma unidade da Receita Federal. Basta acessar este link do site da Receita Federal.
Já para a regularização de pendências com os estados, Distrito Federal e municípios, o contribuinte deve se dirigir à administração tributária responsável. Essa é a segunda medida tomada pelo governo para compensar o veto à lei, que criaria um programa especial de renegociação para os contribuintes do Simples. No dia 11, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional criou 2 programas para renegociar débitos do Simples, inscritos na dívida ativa, quando o contribuinte é negativado e passa a ser cobrado na Justiça. E no destaque internacional, a Coreia do Norte disparou o míssil mais poderoso desde 2017. O país completou seu 7º teste de armas somente neste ano. Os militares sul-coreanos disseram ter detectado um míssil balístico de alcance intermediário lançado em um ângulo alto na direção do Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. A arma teria atingido uma altura máxima estimada de 2.000 quilômetros e teria viajado cerca de 800 quilômetros em meia hora. Já o governo japonês assegurou que o míssil era de médio ou longo alcance. Apenas em janeiro, a Coreia do Norte realizou 2 testes de mísseis supersônicos e 4 testes de mísseis balísticos e de cruzeiro de curto alcance. Pyongyang, que nunca realizou tantos testes em um mês, sugeriu na semana passada abandonar uma moratória autoimposta de quase 5 anos sobre mísseis intercontinentais e testes nucleares. Seul alertou que seu vizinho parecia seguir um padrão semelhante a 2017, quando as tensões na península estavam no limite. Linda Thomas Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, chamou o lançamento de provocativo na televisão. Ela acrescentou que os Estados Unidos estão absolutamente abertos a um compromisso diplomático sem pré-condições. Após o colapso das negociações entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o ex-presidente Donald Trump em 2019 em Hanoi, as negociações entre Pyongyang e Washington foram paralisadas, apesar dos pedidos do governo Joe Biden para retomá-las. Por enquanto é isso, mas eu volto às 11 da manhã falando sobre o Programa Nacional do Serviço Voluntário criado em Brasília para tentar diminuir o desemprego. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais!